Gente, hoje vamos falar de uma outra característica de um discípulo. É a quarta da nossa sequência, né? Já falamos algumas e hoje vamos tratar de serviço. Um discípulo, um imitador do Senhor Jesus, deve servir. Lembrando da exortação de Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo é o nosso maior exemplo e ele serviu de todas as formas. Mas vamos ver exemplos de serviço para nós. Atos capítulo 6. Para quem não sabe, Atos 6 fala sobre os diáconos e sobre aquelas pessoas que foram chamadas para servir as mesas. Agora vamos ver, por exemplo, versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então, trabalhar a serviço do Senhor também é uma característica importantíssima de um verdadeiro seguidor do Senhor Jesus. Você que me ouve, que segue o Senhor Jesus, não só de boca, mas de coração, tem que servir. Vamos ver mais um pouquinho. Vamos lá agora em Romanos capítulo 12. Romanos é o próximo livro da Bíblia, vem depois de Atos. Vamos ler o que diz capítulo 12, versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se serviço, dediquemo-nos ao servir. Ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Então veja, irmãos, no versículo 6 está falando que há diferentes dons. E no 7 diz, se serviço. Então servir faz parte de um dos dons que nós, como cristãos, recebemos. Mas você não precisa receber, cair um raio do céu na sua cabeça para que você receba um dom de servir. Servir é servir. Arrumar a mesa, ajudar em casa, servir os irmãos, fazer visita, tudo que é serviço. Então você foi chamado como cristão, como um imitador do Senhor Jesus a servir. Ali em Atos, havia necessidade de homens para distribuir a necessidade das viúvas. Hoje, há necessidade de homens para uma infinidade de situações. Você deve servir. Servir é uma característica importante para quem segue o Senhor Jesus. Vamos ver agora 1 Timóteo 4. Capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 14. 1 Timóteo 4, 14. Não te faças negligentes para o dom que há em ti. Negligenciar a sua responsabilidade é uma coisa que não deve acontecer. Então, não seja negligente naquilo que você vê necessidade de ser feito. E se você tem um dom específico, não negligencie ele. Se você foi chamado a auxiliar irmãos em necessidade, ajude. Se você foi chamado a fazer visita, vá. Faça o que chegou até as tuas mãos que Deus te deu. Seja responsável, sirva. Agora o último versículo relacionado a isso está em 1 Pedro. Para quem não sabe, Pedro está lá depois de Tiago, antes de 1 João, melhor, né? Antes de 2 Pedro. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Ouça. Servir uns aos outros. Vamos repetir?
Repete comigo, vai. Servir uns aos outros. Decorou? Mais uma vez. Servir uns aos outros. Continuando a leitura, cada um conforme o dom que recebeu, como dispenseiros da multiforme graça de Deus. Servir, irmãos, é uma coisa que cabe a cada um de nós. Servir, continuar servindo. Não deixa de servir. O seu chamado está baseado no servir a Deus naquilo que Ele te designou. Seja o que Ele mandou você fazer. Se você se sente chamado a lavar banheiro, lava. Limpar cadeira, limpa. Quer ir fazer alicerce para a construção de casa de irmão? Vai fazer alicerce. O exemplo de servir não tem que ser servo só na casa disso, só faça. Não. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos, faça. Seja responsável pelo serviço que Deus te ofereceu. E não negligencie. Seja responsável. E nos vemos amanhã. Um beijo. Fica com Deus.